outro pré-candidato, que também não é muito confiável, mas muito melhor do que Boulos, né? O que não é difícil. Melhor, inclusive, do que Ricardo Nunes, me parece, porque é um tucano que a gente já sabe o que esperar, né? Desse, a gente não sabe muito o que esperar, uma incógnita. Meio fanfarrão, meio coach, né? Embusteiro, assim, meio... tem o dom da comunicação, isso a gente tem que dizer, né? Sabe se comunicar bem. Está se reposicionando como alguém do nosso lado. Acredita quem quiser. Eu sei que tem muita gente empolgada, né, com o discurso, mas esse momento aqui, na sabatina do UOL, circulou o país todo, viralizou e mereceu, porque ele enquadrou a militância esquerdista do UOL. Você sempre coloca isso como uma grande crítica do sistema atual político, do que está de errado na política. Por que você quer se tornar prefeito da cidade de São Paulo? Por que você quer entrar no sistema? Na verdade, não é eu que quero, é o povo que precisa. Aí está uma grande diferença. E no final da sua pergunta, você deixou, não sei se foi proposital, você falou assim, por que você quer entrar no sistema? Não, eu não quero entrar no sistema, eu quero colocar pessoas que não se curvam para esse tipo de sistema. Se tivesse realmente gente à altura, com mentalidade, né, querendo tirar o povo de verdade da miséria, não com proselitismo, não com barganhas eleitoreiras, eu jamais ia mexer com isso. Como é que você pretende chegar lá? Porque as últimas pesquisas estão te mostrando com 7 a 10% de intenção de voto. Isso? O último Datafolha te mostra com 10% de intenção de voto. A Veritá está mostrando com 14,6% empatado tecnicamente com o Nunes. Você viu essa, da Veritá? Tem várias pesquisas na praça, a gente pode citar um monte aqui. Eu posso também. A minha pergunta é sobre estratégia. Como é que você pretende chegar no segundo turno? Não vai ter segundo turno. Eu não estou pretendendo chegar em segundo turno. Nós temos 8 milhões de eleitores, eu preciso de 3 milhões de pessoas que querem fazer o Brasil ir para frente. A Prefeitura de São Paulo não é sobre uma cidade, é sobre o futuro do país. Se fosse qualquer outra prefeitura, eu não entraria. Eu quero é mudar a cabeça do povo. Se São Paulo realmente mudar, a gente levar esse povo para o futuro, o Brasil inteiro é obrigado a mudar. Um prefeito com disposição, com relacionamento, que não é esses caras que ficam afobados com poder, ou ouvir centenas de milhões ou bilhões. Se esse cara realmente for do social e virar um pau na máquina e produzir, o Brasil inteiro vai mudar. Se essa cidade... Pablo, qual que é a sua estratégia? Porque hoje... Eu já respondi, eu falei que é conquistar o povo. Como conquistar o povo? É o que eu já estou fazendo, eu estou crescendo. Porque o seu arco de alianças hoje não te permite, por exemplo, acesso ao fundo partidário. Eu nem vou usar isso. Que os partidos usam. Como você vai financiar a sua campanha? Eu fico até com pena de quem precisa de fundo partidário. O que eu mais tenho é gente querendo doar na campanha, eu falo, calma, não precisa disso. Eu não quero dever ninguém. O senhor está defendendo a candidatura do Bolsonaro em 26, acima aí dessa conversa que o senhor está tendo com a União Brasil. O senhor esteve com ele, o senhor já disse que gostaria de ter tido, né, o apoio dele. Não falei isso. O senhor mencionou que ele apoia... Carol, eu não falei isso. O senhor gostaria de ter o apoio do Bolsonaro. Eu não falei isso. Isso são palavras suas, desculpa. Todas as vezes que vocês falarem, você falou, abrindo aspas, eu vou corrigir. Não, o senhor, eu fiz uma entrevista com o senhor, eu perguntei, o senhor gostaria de ter o apoio do Bolsonaro? O senhor me respondeu, abre aspas, quem não gostaria, fecha aspas. Então é diferente, você fez uma pergunta aí, presta atenção, então é muito bom você verbalizar. Deixa eu continuar minha pergunta, pré-candidato. O senhor tem essa proximidade com o Bolsonaro? Tem. E como é que o senhor se sente vendo ele apoiar o Ricardo Nunes, que não é uma pessoa que nasceu no seio da direita, talvez não pense como o Bolsonaro, não tem as mesmas afinidades que o senhor tem, e hoje a gente vê que a pesquisa Datafolha mostra que 42% dos eleitores do Bolsonaro votam em Ricardo Nunes e apenas 22% votam no senhor. Quer dizer, o apoio do Bolsonaro, né, o Bolsonaro dizer para as pessoas votem no Ricardo Nunes, surte efeito. As pessoas votam no Ricardo em vez de votar no senhor. Como que o senhor se sente vendo isso? Ele deve estar há 2 anos fazendo campanha, entregando um monte de obra, está bem interessante. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor que pensa, ele não é movido por essa paixão aí não. Sobre o Bolsonaro, tem uma pesquisa também da Datafolha que fala que 63% do eleitorado da cidade de São Paulo não vai votar por indicação de padrinho político. O próprio Bolsonaro não tinha um padrinho político. O que eu quero é o povo. Eu preciso conquistar o povo. Vontade de comprar sites de informação para, site tipo UOL, para manipular as informações que vão ser falar publicadas? Para falar a verdade. Não, mas se você falar a verdade, para falar a verdade bem tem que do pagar, senhor... ué. Para falar a verdade tem que pagar. Tá igual a pesquisa eleitoral de 2022. Eu sentei com alguém e falei, mas por que eu não saio de 1% para presidente? Porque pagaram para você não subir. Na eleição do governo de São Paulo,
Eu lembro do ex-governador de São Paulo com o peito aberto falando, não, eu tenho 489 prefeituras, eu vou ganhar. Eu falei, mas ninguém tá falando de você na rua. Mas você acha que o papel você da vai ganhar? É falar bem? Não, é falar a verdade. Você pode falar do Pico dos Marins, mas fala, esse cara tá ajudando o povo lá do Sul. No Sul ainda saí de fazedor de fake news, eu fui o cara que mais ajudou. E não tem uma notícia falando, Marçal mandou 206 carretas, 3,9 milhões de quilos, parou todas as suas empresas, usou todos os seus aviões, usou seu network, nem zero notícia. Mas aí a bonitona lá do Globo News, junto com o governo que banca a notícia, ele é o fazedor de fake news. E junto um Paulo Pimenta que quer ser governador ou senador do Rio Grande do Sul e começa a falar o que quer. O que acontece? O povo já não é bobo mais. Quando vocês falam pesquisa, fala isso, que pesquisa? Cada uma das pesquisas é enviesada do horário que faz a pesquisa. Se você for na Quebrada, por exemplo, e fizer pesquisa durante a semana, vai dar um resultado, porque quem está lá é um nem estuda nem trabalha. Se você for no final de semana, quem trabalha vai estar lá. Eles vão estar no descanso. Aí a resposta da pesquisa é outra. É um veículo de comunicação. Não, quero 10. Para manipular a informação. Isso é da sua boca, você que está falando. Não, o senhor eu já te respondi. Manipular saiu da sua boca. Landim, você falou manipular. Não, o senhor a Fabíola reforçou e eu falei assim para ela. O senhor disse que quer ter veículos de informação para falar a verdade, que eu queria responder a Fabíola. Para publicarem as informações boas. A verdade. Ela falou boa, eu falei verdade. Você tem que estar em sintonia. Ela foi ou não foi, Fabíola? Perguntei. É isso mesmo, ela perguntou. É para mandar notícia boa, não, para falar a verdade. Mas falando de pesquisa, candidato, o senhor falei a verdade. A gente tem uma rejeição que é a segunda principal rejeição, só perde para o Boulos em rejeição. O Lula tinha a maior rejeição, foi presidente da República. E o senhor não deixou claro ainda como que o senhor vai chegar. O senhor diz que não vai ter nem segundo turno, que o senhor vai chegar no primeiro turno. O povo de São Paulo é direto no ponto, e o senhor disse que precisa conquistar o povo, que os bolsonaristas não vão seguir o que o Bolsonaro está dizendo quando conhecerem o senhor, mas o senhor não explicou qual que é a estratégia, qual que é a receita, qual que é o método. Se eu der a receita, o Boulos vai usar, ué. Eu vou contar a receita para você? Não. Para ser prefeita da cidade precisa ser casada e ter filho? Não, claro que não. Por que o senhor falou isso nas suas redes sociais, naquele jogo de cartas, né? Gostou? E aí você pegou legal, a carta. Não gostei como mulher de ouvir aquilo, não, né? Mas a carta você gostou, não? O seguinte, abri a carta da Tabata e o senhor virou e falou, ela não sabe o problema de um casamento, ela não sabe um problema de ter filhos, ela não tem condição, não dá conta de cuidar dessa cidade. Faltou eu falar. Não foi machista essa frase? Às vezes, até te peço perdão se você achou isso, mas faltou falar que ela não empreendeu, não pagou milhões em impostos, que ela é uma garota, ela fez a postagem. Hoje eu sigo ela, eu acompanho tudo que ela faz. Eu acho ela uma garota brilhante. Ela ainda, só um pouquinho, ela ainda é uma menina. Ela ainda é uma menina. E ela mesmo escreveu lá, né? Se alguém estiver assistindo, às vezes vai até editar, mas dá pra ver que edita. Ela com orgulho falou, ó, sou uma garota e tal. Eu acredito que o problema da cidade de São Paulo é de gente que aguenta pancada. Os aliados do Nunes... Mas é preciso ser casada e ter filho? Eu já respondi, falei que não. Eu respondi na hora que você fez a pergunta. Então foi um erro que ela fala? Não, é porque você se desculpou a ela por isso? Não, não, vou te falar porque... agora é o contrário do que o senhor disse lá no vídeo. Não, eu não falei que precisa disso, foi que ela é uma garota e tem que amadurecer. Só para eu entender. Deixa eu só terminar, porque é um assunto delicado, aí é um homem contra 3 mulheres. Se eu terminar a linha de raciocínio, você calça batida. Não tem contra aqui não, é uma conversa. A Tabata foi um pouco injusta comigo. Na hora que chegar a vez dela, pergunta se não foi eu que chamei ela para conversar no WhatsApp, chamei ela. Eu com muito respeito, trato ela com respeito. E aí depois disso ela foi lá e criou ilação, que eu sou estelionatário. Isso aí ela cometeu um crime, artigo 138 do Código Penal, que é imputar crime falsamente a outra pessoa. Ela ficou fazendo essa ilação, eu não sou estelionatário e nem eu sou. Eu não sou bandido, eu não estou devendo nada para ninguém. E aí que está o detalhe, ela forçou a barra. Só que nisso vocês não... Mas quem começou? Quem começou não, eu só falei que ela precisa amadurecer. Mas se ela quiser... Não, é o seguinte, qual o problema que o mundo tem de entender que na minha visão a pessoa precisa aguentar o tranco? Candidato, ouvir verdade e falar, não, tá bom. O senhor disse o seguinte, abre aspas, eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. Já o pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Quando o pai da candidata Tabata se suicidou, ela estava no Brasil, ela ainda não tinha mudado para Harvard. Por que o senhor mentiu? Não, eu não menti. É porque se ela estava aqui ainda e ele morreu, é pior ainda para ela. Porque meu pai já sofreu disso por 30 anos e a gente não largou ele. Você sabe por que a pessoa vai para a situação de rua? Porque a família abandona. Agora, você não sabe o real estado da casa dela.
Ela pode falar o que ela quiser, ela vai falar, beleza, você está tomando a dor dela. Ela cometeu um crime contra mim, artigo 138, eu não vi você me defendendo. Eu não estou tomando a dor dela. Não, você não me defendeu. Inclusive, eu conversei com você no WhatsApp sobre isso. Estou dizendo o que o senhor disse. Não, então, o senhor disse que o pai dela tá bom. morreu. Não, então tá bom. Ela estava aqui? Se ela estava aqui, é pior ainda. Se ela estava aqui, é pior ainda. É papel da mulher cuidar da pessoa doente, é papel de todo ser família. humano cuidar de todos os seus pais. Na Bíblia fala para você honrar seu pai e sua mãe. Acabou de dizer que a família é responsável quando uma pessoa se mata. Toda família é responsável pelos seus. Sim, senhora. Quando uma pessoa se mata. Sim, senhora. Independente do drama ninguém familiar mata do que tiver nada, envolvido. ninguém se mata do nada, ninguém entra no vício do nada. A coisa que eu mais ajudo é tirar as pessoas dos vícios. As pessoas que estão abandonadas nas ruas é porque a família abandonou essas pessoas. Não foi porque ela decidiu, amanhã eu vou morar na rua. Ninguém começa a virar mendigo, ninguém é suicida de véspera. Pablo, mas... Só um pouquinho. Sim. As pessoas, elas vão tomando a decisão pelo afastamento das pessoas que ela mais ama. Eu sei como é que um vício funciona. E quando eu disse isso em resposta à nojeira que essa menina criou. Ela imputou um crime falsamente à minha pessoa. E eu não vi vocês tomando dor em relação a isso. Esse é o problema do Brasil. Você valida uma pessoa que está errada, que comete um crime porque você é do mesmo sexo? Esse é um se ela tivesse falado simples. ao vivo, se ela tivesse numa entrevista ter falado que o senhor matou o seu pai. Tudo bem, eu vou falar, beleza, você é da polícia? Não é, eu sigo minha vida e vou continuar. Mas o que está em jogo é a prefeitura, o problema é prefeitura de São Paulo. Então, se é a prefeitura de São Paulo, esse assunto nem precisa mais discutir aqui. Mas se algo que o senhor tem a apresentar é o fato de pagar milhões em impostos, isso credencia para ser prefeito. Isso é palavra sua. Agora, o fato isso é palavra sua. O senhor falou que paga milhões em impostos. Não põe palavra na minha boca, não. Eu falei que ela é imatura por N motivos e que ela poderia empreender e fazer isso também. Tanto é que ela, no vídeo dela, fala... Eu que trouxe milhões. Não, todo político é jumento do povo. A lei que manda ela trazer milhões, não foi ela que conquistou milhões. Só que as pessoas amam ouvir storytelling, amam ouvir, nossa, ela trouxe milhões para nós. Não, isso é vinculado na lei. A Polícia Federal reuniu uma série de evidências sobre Jair Bolsonaro no caso das joias. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa que desviava... De qual organização? Vou explicar. Que desviava joias, presentes recebidos por líderes internacionais para o patrimônio público brasileiro, que desviava isso para o exterior e vendia lá fora para custear a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos? Quem? O presente é do presidente da República ou da União? Você sabe responder? O presente ele pode tanto estar em caráter personalíssimo quanto em caráter de patrimônio público, mas não pode ser vendido no exterior. Tá bom. Se não pode ser vendido no exterior, então ele que arque com isso. Agora a gente quer saber os outros containers que o Lula tirou lá do... Eu perguntei sobre o Bolsonaro. E eu respondo o que eu quiser, porque eu vou te explicar. O senhor acha que ele que ele é o comandante dessa organização criminosa ou não? Isso é uma ilação falar isso. Primeiro, é uma suposição não é que ilação, tem. Não, é uma ilação. A Polícia Federal indiciou ele. A Polícia Federal prendeu o Lula, foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes, cumpriu 588 dias de cadeia e alguém foi lá e descondenou ele. E todo mundo chama ele de inocente. Quem é a Polícia Federal nisso? Você não acredita na Polícia Federal? Eu acredito em Deus. Todo mundo é corrompível. Uma pena ver isso, esse bombardeio da mídia em cima do Bolsonaro. Por quê? Porque está aumentando o gás e a gasolina e tem um pacote querendo aumentar todo tipo de taxa e imposto, só que aí coloca o Bolsonaro na frente, o povo fala dessas joias, depois rouba a joia do prato da sua casa, rouba a comida básica que você tem, o gás está ficando mais caro, a gasolina está ficando mais cara, esse sempre foi o jogo. Mas o senhor disse, então, que se foi vendido no exterior, ele tem que responder. Se você está falando agora, não, peraí só um pouquinho, primeira coisa que a gente precisa... Agora o senhor está dizendo... Eu posso responder? Olha, só é o seguinte, minutinho, não, deixa eu terminar, estava com a resposta, não, eu tenho que terminar. Eu tenho que esclarecer a pergunta. Você fica à vontade, tem 41 minutos. Seguinte, se o Bolsonaro tem acesso aos presentes, a maioria que eu tive notícia, ele devolveu. O presente é dele. E uma declaração já da PGR, da Advocacia Geral da União, já falou que o presente é dele. Ele faz o que ele quiser com esse presente. Ele é um cara simples, eu tenho conhecimento dele, ele usa um G-Shock, ele usa um relógio normal. Ele não gosta dessas presepadas que o Lula gosta e anda de Patek Philippe, não. E eu não sou contra que eu também ando de Patek Philippe, só que o Bolsonaro não gosta disso. E vocês querem massacrar a imagem dele como se ele estivesse devendo alguma coisa. Se ele não pode ficar com os presentes, eu duvido que ele vai ficar, é só devolver. Né? A mídia soltou lá de forma
chula, que era 25 milhões e depois teve que corrigir, aí ninguém fala que é fake news. Eu não vi nenhuma notícia falando que vocês soltaram fake news de 25 Não milhões. foi a Hoje, mídia. no A Polícia UOL. Federal divulgou. Então vocês têm que divulgar. A Polícia Federal divulga mas fake news. Tava hoje na Folha de São Paulo. Isso, hoje não é no errou. Não, tá escrito assim, ó. Polícia Federal errou. Não, vocês têm que escrever. Polícia Federal divulga fake news, que isso é notícia mentirosa. Não, a Polícia Federal dentro Fake do relatório colocou um número Fake e depois news. se corrigiu. Ou seja, fez uma fake news A e depois Polícia corrigiu. Federal não faz notícia, a Polícia Federal faz investigação, não faz nem fake news, E nem que- news. então isso aí não Eles virou fizeram notícia? uma avaliação das Sim. joias e corrigiram essa avaliação. Esse é Então o não papel foi da isso, Polícia é para criar Federal. uma impressão errada, foi uma fake news e depois vocês passam esse paninho. Desculpa falar, mas é muito chato. Agora o senhor falando da Polícia A Polícia Federal não faz fake news, eu faço lá no Rio Grande do Sul. Quem tem que fazer fake news é qualquer pessoa que dá notícia errada. A Polícia Federal fez sim. Aí foi lá, poucas horas depois corrigiu. Eu sou contra 100%, não precisa ficar inventando conversa, fale a verdade. Só que passar pano, ela não é fazedora de notícia. Qualquer pessoa que dê declaração está criando uma notícia. E prejudicou muito o presidente Bolsonaro. Eu odeio injustiça. Eu já fui processado criminalmente por 13 anos, fui injustiçado e eu tenho pavor disso, eu tenho raiva disso. E tome Polícia Federal, né? O que a Polícia Federal agora, transformada em Gestapo pelo sistema, disser, ainda que corrija depois, vai ser tratado como verdade por esses que querem fingir que há uma normalidade institucional em nosso país.